Então, a gente está aqui nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de, letra A, primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. Primeira pessoa, né? Letra B, ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Celulares, relação dos celulares, produtos altamente descartáveis. C, frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. D, quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. E letra E, verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Esse texto tem uma coisa que atrai a atenção, segundo o enunciado, e ele está querendo que você diga o que chamou a atenção, o que atraiu a atenção ali, né, do leitor. Então, vamos ler. Aconteceu mais uma vez. Ele me abandonou, como todos os outros. O quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre. Mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar. Mas só chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. Ai, ai. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais, na primeira oportunidade dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem. Mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Então, eu tenho aí no primeiro parágrafo uma construção do texto toda que te dá a impressão de ser uma coisa que não é. Lembra, a gente fez um texto também, foi uma música, que quando você lia a primeira vez, parecia que era uma coisa, e quando você lia de novo era outra. E aí, aqui a gente tem um parágrafo que parece que é uma coisa, e quando você vai ler o segundo parágrafo, não é aquilo. E aí, a gente tem as opções, né? A primeira pessoa do singular, para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. Não é uma desilusão amorosa, então não é o caso. Realmente, está na primeira pessoa, mas não é um relato de uma desilusão amorosa. Temos ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Ironia. Não tem ironia aí. Ironia na relação com os celulares? Não é exatamente ironia que ele está usando aqui. Aí eu tenho a C, frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Num primeiro momento, você pensa realmente que é uma relação amorosa, uma situação de abandono amoroso. Ele me abandonou, como todos os outros, a gente já estava junto há mais de um ano, parecia que dessa vez seria para sempre, desapareceu de repente, sem deixar rastro, enfim. Peraí. Aí, então, essa C meio que faz sentido, né? E a letra D? Quebra de expectativa como uma estratégia argumentativa para ocultar informações.
quebra de expectativa para ocultar informações. Não está ocultando informações. Ele não ocultou informações. Ele deu uma informação, só que fora de contexto. Então, pareceu que era uma coisa, mas na verdade era outra. Então, essa letra é meio que, não sei, não faz muito sentido, né? E na E ele fala verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com fatos abordados ao longo do texto. Então, ele realmente usou tudo, né? Muito verbo no pretérito, mas não para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados. E se foi isso, não foi isso que chamou a atenção. O que chamou a atenção foi realmente essa situação aí que parecia uma relação amorosa, né? Então, a gente vai escolher aqui, então, a letra C. Uma coisa interessante a respeito das alternativas, né, como eles colocam, como eles escrevem as alternativas, eles dão a resposta e meio que uma explicação. Estou falando desse modelo aí, né? Primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade. Então, eu tenho dois elementos aí. Primeira pessoa do singular e imprimir subjetividade. Eu tenho, sim, esse elemento, primeira pessoa, mas é para imprimir subjetividade? E se for para isso, essas coisas combinadas respondem à minha pergunta? Então, a gente tem que analisar tudo isso ao mesmo tempo, enquanto está tentando responder essa pergunta. Entendeu? Por isso que às vezes é tão chato de fazer interpretação de texto. Porque não basta ter primeira pessoa do singular, não basta ter ironia, se é que tem. Eu não vi muita ironia aí. Frases feitas, quebra de expectativa, verbos no tempo pretérito. Não basta só ter isso. Tem que ter o outro lado também, e essas duas coisas combinadas têm que ter tem que ter sido o motivo de chamar a atenção do leitor. Certo? Então, essa combinação de fatores aí, com essa combinação de fatores aí, eu tenho como resposta certa. Então, a letra C. Certo? Sim, gente. Esse texto é de 2008. Esse texto, 2006, estava vendo pequenininho, esse texto é de 2006. Esse texto tem 17 anos. 17? Não, 16, vai fazer 17 anos. Olha a loucura. O cara, isso porque, na verdade, ele estava preocupado, essa pessoa estava preocupada com o celular como um telefone mesmo. Tanto é que no final ele fala, pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Ele ainda via, nessa época, ele ainda via o celular como um telefone comum, um telefone com uma agenda acoplada. Então, devia ter internet, né, provavelmente, mas era um celular, ainda era um celular. Hoje em dia, parar para pensar, para que você usa o celular? Para tudo, menos como telefone. Mas eu uso para mandar mensagem, eu falo com pessoas, eu ligo para pessoas, eu duvido que você ligue. E quando você liga provavelmente de um dos seus aplicativos de mensagem. Então, também meio que passa pela internet e passa ao largo do que seria o telefone como necessidade. E aí a ironia que entra ali, né? A ironia que entra na letra B, que é falado na alternativa B, né? É bem essa, o cara tava ali choramingando, né? Quase como uma decepção amorosa, choramingando a perda do celular. Na verdade, tudo que ele precisava naquele momento era de uma agenda de papel, uma agenda, não uma agenda de papel, mas ele está falando que a agenda de papel nunca deixou ele na mão, nunca abandonou ele, mas que ele precisava de uma coisa simples, né? Um meio de manter contatos salvos ou manter compromissos salvos, alguma coisa do gênero. E hoje em dia só uma agenda de papel não seria o suficiente.
principalmente por conta da questão da internet. Eu acho que entrou de sola, né, nesse contexto aí de celulares e tecnologia em geral, enfim. Bom, hoje em dia é muito, muito mais triste quando você perde um celular. Você não perde só seus compromissos, seus contatos e coisas assim, né? Você perde senha de banco, cartão, perde até documento, porque agora está tudo nos aplicativos, enfim, complicado.